Arrebentou, hein? Glória a Deus. Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Estamos aqui felizes, estou feliz porque essa semana veio passear em São Paulo aqui o Mateus com a sua esposa Eduarda. Levanta a mão aí, para quem não conhece, eles são líderes da nossa igreja lá de Jaguapitã, Paraná, na sede regional, com o pastor Edson e pastora Dalva. Ele é filho do pastor Edson Taguete, pastora Dalva, são uma bênção de Deus, estão conosco aqui essa semana, vou embora amanhã já, né? Acabou a moleza, né, filho? E eu fiquei muito feliz que ele veio para cá, porque tinha mutirão bem na quinta-feira, olha. Deus é bom, não é, gente? Tinha um mutirão na Cantareira na quinta, ele chegou na quarta, eu disse, tem uma notícia boa para te dar. Né? Você trouxe uma roupa de briga, de guerra, porque vai ser dia de faxina, limpeza lá na Cantareira, elas vão pintar, limpar, varrer, lavar. Pastor, estou dentro. Aí nós ganhamos 2 reforços e fomos com uma galera para Cantareira. Né? Então, é uma bênção. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. São 2 jovens muito especiais, que carregam uma unção muito grande. Amém? Diga assim comigo, o Senhor é meu pastor e... Diga bem forte, o Senhor é o meu pastor, por isto nada me faltará. Diga assim, que direi por essas coisas, pelas minhas lutas, pelas minhas batalhas, pelas minhas causas, pelos meus desafios. Presta atenção, se Deus é por mim, quem será contra mim? Diga assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga assim, todo levante do inferno já perdeu na cruz do Calvário. Então eu sou livre para adorar, livre para vencer. E todo intento do mal caia por terra. Toda palavra contrária à minha vida, à minha família, à minha saúde, aos meus negócios, ao meu ministério, caia por terra, porque eu sou filho, eu tenho uma aliança com Cristo, eu sou verdadeiramente alguém que vive o Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Estou feliz demais, estou vendo aqui o padrasto, o nosso querido Antônio, o padrasto do Davi Maia, a mamãe dele que está ali sentadinha, que lindo, que lindo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Camisa bonita, hein, filho? Está entrando na visão já, né? Aleluias. Tá bom, é muito bom estar com você. Você sabia que nós não precisamos de um coach? Alguém sabe o que é coach? Quem não sabe o que é coach? Pode levantar a mão, não sei. Todo mundo sabe? Ok. Você sabia que uma igreja séria não precisa de coach? Uma igreja séria não precisa de nenhum grande influencer, com milhares e milhares de seguidores. Uma igreja séria não precisa de um grande espetáculo para atrair multidões. Uma igreja séria precisa de uma palavra. Palavra de Deus. Amém? Por isso que nesse altar aqui, não importa quem suba aqui, sempre você vai ter uma palavra de Deus, que certamente marcará a sua vida. Nós pretendemos como igreja crescer, e crescer muito, estamos crescendo, avançar muito e vamos avançar cada vez mais, mas sempre baseado na palavra de Deus. Amém? Respeitamos as igrejas, ministérios que buscam coaches, que buscam influências, fazem espetáculos, mas a nossa igreja é uma igreja pé no chão e caminhamos, não é, Neia? Caminhamos pela palavra. Uma palavra de Deus pode mudar o final da sua história. Você pode ir num grande espetáculo e a sua vida continuar na mesma coisa, porque quando há o poder de Deus, tudo muda no final. Amém? Então olha para o lado direito, lado esquerdo e diga assim, você está numa igreja séria. Que a palavra de Deus
que a Bíblia, ela é pregada. Você sabia? Por isso que nós vamos fazer no primeiro domingo de abril, nós vamos fazer aqui, eu vou dar pela primeira vez um congresso financeiro para crianças. Por quê? Nós queremos educar essa nova geração a não ser uma geração consumista, a ser uma geração que aprenda a planejar, se organizar e a conquistar. Amém? Então eu tive a ousadia, estou preparando ainda um material lindo para as crianças, não sei nem como é que vai ser, Jesus poderoso, né? Mas eu estou ali com uma expectativa muito grande, porque nós queremos ministrar a palavra de Deus para o coração do seu filho, da sua filha, seu neto, e quem você trouxer para cá. Amém? Então vai ser uma bênção muito grande. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos e diga assim: Senhor, que esta palavra venha ao encontro do meu coração. Eu quero, em nome de Jesus, sair daqui tocado, transformado pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, fala comigo, Espírito Santo de Deus. Eu oro, eu abençoo a minha vida, eu abençoo a minha casa, eu abençoo a nossa igreja, em nome de Jesus, amém. Eu quero continuar um tema que foi começado aqui no carnaval, um tema muito lindo, alargando a tenda. Quem estava aqui domingo passado, levante a mão. Uau, bastante gente. Quem não estava por alguma razão, levante a mão. Muita gente, sangue de Jesus tem poder, hein? Depois faz uma fila lá para liberar perdão para você, hein? Tá bom? Lá na saída eu vou liberar um perdão para você. Você que não veio a semana passada, você perdeu uma explicação muito séria a respeito do nosso prédio. O milagre da compra do prédio e o milagre que Deus enviou financeiro. Então, se você perdeu, entra nas redes sociais e pega lá, em nome de Jesus. Amém? Então, a semana retrasada, nós começamos aqui no EIC um tema tremendo, estamos continuando. Deus usou a vida do pastor Felipe, pastora Jéssica, para trazer esse tema com a liderança toda da nossa juventude, e estamos continuando. A semana passada eu ministrei esse tema aqui, vou continuar hoje aqui esse tema, e eu quero muito que você preste atenção em cada frase que eu vou liberar. Deus falou muito forte comigo. Presta atenção. Antes de eu trazer alguma coisa para você, eu tenho que experimentar antes. Amém? Eu nunca vou dizer para você que uma laranja é boa se eu não experimentar dessa laranja. Eu nunca vou trazer uma receita para você fazer se eu não fiz antes. Eu nunca vou trazer uma palavra de Deus para você fazer, faça, acredite, se eu não experimentei antes. Amém? Por isso você está numa igreja séria, porque todos que passam por esse altar aqui têm essa experiência com Cristo. Então, nessa semana, Deus falou comigo a respeito da história de um homem. Fica de pé um pouquinho só, não esqueci de ser de pé não, viu? Nossa, o pastor começou a pregar e esqueceu de mim de pé, né? Não esqueci não, tá bom? Um homem chamado Moisés. Eu quero pensar um pouquinho sobre a vida desse homem, porque esse homem, ele é uma tipologia de Jesus. Mas ele é uma tipologia da minha vida e da sua vida. Então eu quero que você veja a história deste homem e como essa história se encaixa dentro desse tema, largando a tenda. E eu quero que você entenda que essa verdade não foi só para Moisés, ela não foi só para mim, mas ela é para você. Você é um tipo de Moisés. Amém? Então diga assim: eu sou o tipo de Moisés. Olha para o lado direito e fala: você é o tipo de Moisés. Olha para a esquerda e fala: você é o tipo de Moisés. Amém? E se você entender essa palavra, meu irmão, a hora que você sair daqui, você vai sair voando. Amém? Então eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 34, verso 7. É isso mesmo. Quem trouxe Bíblia sabe que recebeu uma bala na entrada, né? Recebeu uma bala? Quem não trouxe Bíblia recebeu outra bala. É outro tipo de bala, Mas quem trouxe
Bíblia recebeu uma balinha docinha. Tá bom? Então abra no seu celular, na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 34, verso 7, que diz assim, está na tela: tinha Moisés a idade de quantos anos? Não, diga bem forte, tinha quantos anos? Quando ele morreu. Presta atenção, não se escureceram os olhos, nem se abateu o seu vigor. Preste bem atenção, deixa eu ler aqui, deixa eu ver aqui se está a mesma coisa aqui. Ah, não, está diferente. Ó, Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, todavia nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham enfraquecido. Diga assim, é esta unção que eu quero. Presta atenção, o homem que está com 120 anos e que chega numa vitalidade aos 120 anos, é esta unção que Deus quer para mim e para você. Amém? Então levanta a sua mão e diga assim, Senhor, eu quero receber esta unção, a mesma unção de Moisés, que o Senhor derrame sobre a minha vida, uma vitalidade. Eu quero ser um tipo de Moisés. Se o Senhor fez isso com ele, o Senhor vai fazer isso comigo. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. É interessante porque a história de Moisés, ele é muito parecida com a nossa história. Ela tem muita semelhança com o ministério de Jesus. Por isso que muitos biblistas, teólogos, dizem que Moisés é um tipo de Jesus. Há todo um comparativo na história de Jesus com a história de Moisés. É interessante notar que Moisés nasceu. E graças a Deus você nasceu, amém? 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 Jesus poderoso, olha só. Ernesto, você nasceu, hein? Que bênção. Você sabia que só o fato de você estar aqui, você ter nascido, você já é um vencedor? Sabe quantos milhões de espermatozoides foram necessários para correr, para que houvesse a fecundação? 200 a 500 milhões. Presta atenção, de 200 milhões a 500 milhões de espermatozoides que correram para a fecundação, mas só você chegou na frente. Amém? Só aí você pode imaginar o seguinte, nasceu uma grande bênção. Essa semana nasceu o filhinho do José, da área do setor do Godoy, da área da Márcia, ali do Renato, nasceu a filhinha dele, está nascendo tanta gente nessa igreja aqui, porque os homens estão com vitalidade, amém? Mulheres, amém, mulheres? Jesus amado. Se não está, tem que orar para estar, amém? Interessante, porque nasceu, parece que é uma coisa normal. Uma coisa natural, a gente pensa que o fato de estarmos vivos, veja quantas situações você passou e venceu, veja quantas necessidades que você venceu, olha só, nós somos uma geração pós-pandemia. Você venceu tantas coisas para estar aqui, simplesmente para você dizer glórias e honras, louvores ao nome do Senhor, porque eu nasci e eu estou vencendo, porque eu sou filho de Deus. Moisés nasceu, ele nasce numa situação bastante complicada e adversa. Por quê? Porque Faraó tinha dito às parteiras da época, e você vai ler isto lá no livro de Êxodo, Moisés não tinha nascido ainda, e Faraó disse o seguinte às parteiras: toda criança que nascer do sexo masculino, mata.
Não deixa sobreviver para que o povo de Israel não seja um povo forte. Deixa só as mulheres. Naquela época, a força era do homem. Hoje, graças a Deus, a força é do homem e é da mulher. Amém? Amém, amém, mulheres? Amém. Hoje as mulheres são uma força. Na sociedade, na igreja, na família, tem muitas casas que estão em pé graças à mulher, tem muitas famílias que se converteram graças à mulher. Então, mas naquela época não. A cultura oriental, ela é uma cultura voltada para o homem, não para a mulher. Você vai ver isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas as coisas mudaram e Jesus vem e valoriza até a mulher. Amém? Por isso que vocês são valorosas. Amém? Os homens que estão aí, levante a mão, só os homens. Diga assim, graças a Deus, eu tenho mulheres ao meu lado que são valorosas. Eu tenho uma mulher que é mais valorosa que todas. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Naquela época, as parteiras foram tomadas de uma compaixão. Mesmo diante do decreto, elas foram tomadas de uma compaixão e não mataram os meninos. Não tiraram a vida dos meninos. Elas pouparam. Quando chega isso aos ouvidos de Faraó, ele disse, pegue então todos os meninos que sobreviveram, que elas não mataram, e você joga eles no rio para afogá-los. Olha o intento maligno do inferno contra a criança, que não é diferente hoje. Como que o inferno está batendo e lutando para destruir as crianças. Não está sendo uma morte física, mas uma morte de valores morais, valores da família, valores da fé. As crianças estão ainda hoje, sendo bombardeadas e os seus valores verdadeiros estão sendo mortos. Por isso que a igreja se levanta para lutar contra tudo aquilo que o inimigo tem realizado, para que possamos salvar as crianças, a família e essa geração. Então Moisés nasce, e ele nasce, diz a palavra que ele era formoso, ele era bonito, ele era vigoroso. Então a sua mãe, com medo de matá-lo, então ela coloca num cesto, num vime, e coloca a margem do rio Nilo. Você conhece essa história. E aí vem a filha de Faraó e começa a se banhar naquele mesmo rio e vê o cesto, vê a criança, e ela fica apaixonada pela criança que é Moisés, e ali ela começa a ter uma compaixão, e ela então é tomada de uma compaixão para adotar aquela criança. Ela chama alguém, uma serva, para criar essa criança, e ela chama quem? Deus providenciou que ela pudesse chamar a sua própria mãe para cuidar dele lá no palácio. Amém? Diga assim, Deus muda finais. Deus coloca situações no começo, no meio e no fim. Meu irmão, olha os escapes que Moisés está vivendo e enfrentando. Aí nós vamos encontrar Moisés nos seus primeiros 40 anos de vida. Eu vou pegar essa estante aqui para simbolizar algumas etapas da vida de Moisés. Moisés, ele vai viver na sua vida em 120 anos para chegar com vitalidade. 3 períodos distintos, de 40 anos cada um. Esses 40 anos, cada um deles tem uma simbologia também com o ministério de Jesus. 40 anos, os primeiros 40 anos falam do nascimento de Moisés, da sua estrutura educacional, porque ele foi criado como um príncipe. Ele teve a melhor educação do Egito. Esse homem agora é formado, o seu nome é Moisés, e Moisés, a tradução hebraica, é tirado das águas. Uau! Você sabia que no seu batismo você foi tirado das águas?
Por isso que dia 13 vai ter um batismo aqui, né, pastor Alex? Nós vamos ter um grande batismo aqui. E se você ainda não batizou, chegou a sua hora. Se você está retornando para a igreja, chegou a tua hora. Se você se entregou a Jesus Cristo, chegou a sua hora. Por quê? Você é o tipo de Moisés. Você tem que ser tirado das águas, porque há uma nova vida te esperando. E Moisés, o nome é tirado das águas. Então, Moisés, ele vai viver o seu primeiro 40 anos de vida de uma maneira muito linda, maravilhosa. Até que Moisés, ele mata um egípcio por conta de uma defesa de um hebreu. E aí começa a segunda etapa, o segundo ciclo da vida de Moisés, que é agora no deserto. Presta atenção, ele foi tirado do Egito, tirado das águas, agora ele vai para o deserto cuidar das ovelhas do seu sogro, vai pastorear as ovelhas do seu sogro por 40 longos anos. Dá para você imaginar o que passa na cabeça desse homem? Eu nasci num contexto complicado, fui adotado pela princesa, eu sou um príncipe, olha onde eu estou aqui agora, olha os sentimentos negativos que talvez ele arrastava na sua história. E por 40 anos ele vai viver uma vida muito pacata, passiva, lá no deserto, como uma pessoa comum, uma pessoa normal, como eu e você éramos antes de conhecer a Jesus Cristo. Um homem normal, natural, e esse homem normal, natural, ele vai tanto entender a sua limitação, que ele vai escrever aos 80 anos, ele vai escrever o Salmo 90. Presta atenção, um dos poucos salmos escritos por alguém que não era um Davi, um Asaf, ele vai escrever o Salmo 90. E no versículo 10 do Salmo 90, ele vai dizer o seguinte: a vida de um homem natural, presta atenção, ele está com 80 anos, a vida natural do homem é de 70, 80 anos, depois disso é canseira e enfado. Lembra disso? E muita gente fala assim, já está com 70 anos, fala assim, meu Deus, chegou mesmo. Estou cansado. Já viu gente falando isso? Está na Bíblia. 80 anos. Quando ele está com 80 anos, achando que a vida dele era uma vida natural, normal, o fim dele é aqui no deserto, não vai passar disso. Quando ele chega aos 80 anos, Deus vem e entra na vida dele. A presença de Deus vai mudar o final da história desse homem. Levanta a sua mão direita, diga assim comigo, a presença de Deus, ela muda o final da minha história. A presença de Deus, ela atrai todas as bênçãos para uma vida plena, completa, perfeita. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aí eu vou para o lado de cá para o terceiro ciclo e último ciclo da vida desse homem. E esse terceiro ciclo fala do homem que vai passar por uma experiência, porque dos 80, quando ele achava que ele ia ficar ali prostrado, a sua vida tinha acabado, ele era uma pessoa comum, Deus vem, entra na vida dele e mostra que o final da vida dele pode ser diferente. Diga bem alto assim, o final da minha vida pode ser diferente. Depende do meu posicionamento. Depende da minha experiência com o Senhor. Presta atenção, 80 anos, agora de 80 anos, quando ele completa 80 anos, Deus vai se aparecer, Deus vai se apresentar até Moisés. E como é que Deus se apresenta até Moisés? Você sabe dessa história, está em Êxodo capítulo 3, de 1 a 5, vai trazer uma forte experiência na vida daquele homem. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nenhuma pessoa terá sucesso na sua vida cristã, na sua vida familiar, na sua vida profissional, se não passar por uma forte experiência com Deus. Presta atenção. Não basta frequentar a igreja, não basta frequentar uma célula, não basta ser apenas dizimista, ofertante, semeador, seja lá o que for, não basta. O que importa é a presença de Deus que vai mudar o final da sua história.
As experiências com Deus, elas marcam o final da sua história. As experiências com Deus, elas são trampolins para você ir mais longe. Veja, ele vai ter um começo do último ciclo com 80, ele vai encerrar com 120, vai morrer com 120. Meu irmão, animado, ele vai morrer com vitalidade. Aquela fala dele do Salmo 90, verso 10, ela parou. Por quê? Porque Deus entrou na vida dele e mudou o final da sua história. Uma experiência pode mudar o final da sua história. E eu quero dizer para você nessa manhã, hoje é o dia de você viver essa experiência aqui neste lugar. Hoje é o dia de você ativar a sua fé como você nunca ativou. Hoje é o dia de você viver uma experiência como você nunca viveu. Por quê? Porque Deus quer levantar Moisés aqui neste lugar. Deus quer olhar para você e dizer, eis o meu Moisés, eis a minha Moisés, eis uma igreja cheia de Moisés aqui. Por quê? Porque Ele quer se apresentar a mim e a você. Diga assim, Senhor, me ajuda a viver uma forte experiência. Moisés está com um complexo de culpa. Ele matou um egípcio. Ele está trabalhando 40 anos com o seu sogro, cuidando de ovelhas. A vida dele era mesmice. Você imagina levantar cedo, levar as ovelhas para o pasto, para tomar água, um dia, uma semana, um ano, 10 anos, e depois recolhe as ovelhas, leva para o aprisco, levanta cedo, vai levar as ovelhas para o pasto, vai levar para beber água, 10 anos, 15 anos, gente, não há quem aguente mais essas ovelhas. Ninguém aguenta mais fazer a mesma coisa, a mesma rotina, mas parecia que ele estava sentenciado, predestinado a viver isto, quando Deus tinha algo grandioso para ele. E eu vou te dizer algo, Deus tem algo grandioso para você. Eu não sei como é que é a tua rotina, a tua história de vida profissional, empresarial, ministerial. Deus tem grandes coisas para você. Deus quer te levar a níveis muito mais elevados e mais nobres do que você já chegou. Deus tem promessas de bênçãos para a sua vida. Olha para esse irmão e fala assim, creia que Deus tem promessas para você. Como é que Deus se apresenta através na vida de Moisés? Você sabe e conhece, porque esse terceiro ciclo ele começa com uma história linda. Porque Moisés ele vai ver uma sarça que está pegando fogo no deserto. Presta atenção, essa sarça diz a Bíblia que era uma acácia. Essa sarça tinha uma diferença. Porque lá no deserto, a sarça, ela é uma vegetação seca por conta do sol, por conta do calor, ela fica seca, é uma ramagem seca, e por conta do excesso de calor no deserto, ela pega fogo naturalmente. Presta atenção, é algo natural. Todo mundo sabia que uma sarça pegava fogo. Em algum momento você vai ver uma sarça pegando fogo. Isso é natural, isso é rotineiro. Então Moisés estava vendo uma coisa talvez até natural. Só que tem uma diferença. A sarça que estava sendo vista ali era uma sarça igual às outras. Porém, ela fazia uma diferença, porque ela queimava, mas não se consumia. Presta atenção, havia o fogo e havia a sarça. Você junta essas duas coisas, não vai dar coisa boa. Porque o fogo vai consumir a sarça, é inevitável. Mas aquilo que era comum na época, Deus fez com que houvesse o sobrenatural. Diga assim bem forte, Deus trabalha com o natural, mas muito mais com o sobrenatural. Sabe aquilo que você não pode fazer? Deus faz. Eu estive ontem visitando o seu Luiz Bertolato, lá no hospital. Gente, que alegria! Esse homem passou por uma cirurgia 2 meses, 60 dias atrás, uma cirurgia de coração gravíssima.
Meu irmão, esse homem, eu fui visitá-lo, meu irmão, você precisa ver o estado dele na UTI. Só um milagre. Não é, Edu? Só um milagre. Meu irmão, 2 meses se passaram. Esse homem passou por todos os processos precisando de um milagre, de uma intervenção divina. Os médicos foram usados por Deus. Os médicos fizeram tudo o que podia, mas chega uma hora que não dá mais. E aquele homem estava na UTI por vários e vários dias e semanas, meu irmão, precisando de um milagre. A igreja que orou, a célula orou, os pastores foram lá orar, eu fui, vários pastores aqui da sede foram lá orar, a liderança foi orar, nós buscamos, ativamos a nossa fé, porque nós precisamos de um milagre, de um sobrenatural. Aquele homem precisava de um milagre, e o milagre vem através da oração. Diga assim: eu preciso crer no poder da oração. Esse homem que está aqui no Hospital Sepaco, eu fui visitá-lo ontem, e quando eu chego lá, está a sua esposa ali do lado com um prato, uma bandeja, um prato de sobremesa, que ele tinha acabado de comer. Ele passou uma temporada só com pastinha. Porque Deus foi fazendo milagres por etapa, por processo, como foi o processo de Moisés, 40 e agora mais 40 de milagres. Ele estava só com pastinha, e ontem quando eu cheguei lá, a mulher dele falou assim: o senhor não sabe o que veio de almoço hoje. Ele está tão feliz, pela primeira vez serviram para ele uma bela macarronada. Pastor, ele comeu tudo. Talvez seja uma coisa tão simples para nós comermos, colocar um garfo na boca e comer, é tão natural, mas aquilo que é natural para nós não é natural para ele lá, porque é um processo de recuperação. Ele ainda precisa tomar força no seu corpo, nos músculos, para poder voltar a andar. Meu irmão, há um processo, mas o milagre está estabelecido, porque ele está vivo, e eu creio que Deus vai recuperá-lo completamente, e ele vai estar aqui com a sua esposa Sulamita, para dar o testemunho da glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Nesses 40 anos que faltam para a vida de Moisés, Deus vai falar com o fogo e com a sarça. Uma sarça comum e um fogo comum do deserto. Aquilo que é comum para a época ficou incomum. Sabe quando você pensa que você é uma pessoa comum no meio da multidão? Quem já esteve aqui no metrô às 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, quem já esteve aqui? Tem poucas pessoas lá? Não! Meu irmão, 7 horas da manhã, você não precisa nem andar. O povo anda por você. Eles te apertam, te comprimem e você vai. E se bobear, a porta fecha em cima de você ainda. E te largam para fora. É milhares e milhares de pessoas. E aí você acha assim: eu sou mais um no meio dessa multidão. Não, você é o Moisés de Deus. Você tem a estrela da manhã, que é Jesus Cristo. Você tem uma filiação com Deus. E Deus te chama para você ser um Moisés e não ser mais um no meio da multidão. Olha para aquela multidão e perceba que essa multidão precisa de Jesus. E que você pode ser o Moisés aonde quer que você esteja. Moisés vai viver o seu último período e ciclo nesse processo de 120 anos agora, com uma forte experiência, porque ele vai olhar para essa sarça que está queimando, e ele vai perceber que essa sarça fala. Presta atenção, é a primeira vez na história que Deus vai se revelar a alguém através do fogo. Deus tinha falado, ele abriu a sua boca e falou, Deus tinha dado revelações, Deus tinha dado visões, sonhos, mas é a primeira vez que Deus fala através do fogo. Diga assim: é esse fogo que eu quero. Meu irmão, Deus quer incendiar essa igreja, amém? Deus quer incendiar essa igreja através de você. Deus quer incendiar esse ministério através de você, para que todos saibam, que vejam de longe que há um fogo queimando nesse lugar.
para que os prédios ao redor, quando nós oramos por quadrilátero aqui, as pessoas saibam, os moradores desse prédio saibam, alguma coisa queimando aqui que não para mais, que é a glória de Deus. Moisés vai conversar e Deus vai se apresentar a ele e vai fazer um chamamento. E Deus vai desafiar Moisés a fazer uma grande obra. E Moisés vai simplesmente conversar com a sarça, vai entender que é Deus, porque está ali sendo consumido e não se acaba mais, não acaba mais. E ele está conversando e Deus se apresenta a ele e fala: eu tenho um desafio para você, eu tenho uma missão para você. Diga assim: todo Moisés tem uma missão. Diga assim: eu sou Moisés e eu tenho uma missão. Deixa eu te falar algo. A vida de um homem, de uma mulher que não consegue compreender e ter a revelação que tem uma missão, é uma vida muito vulnerável, muito frágil, muito sem sentido. Viver por viver, meu irmão, não vale a pena. Vale a pena viver para você fazer a diferença. Na sua família, na sua casa, até aqui na igreja, você pode se destacar de tantos outros aqui que estão se destacando, você pode ir até mais longe. Isto vale a pena viver, você saber que Deus tem um propósito para você, você tem um sentido da vida, e você sabe que há uma missão, e essa missão, ela vai ser cumprida porque você não está sozinho. Deus vai dizer a Moisés: tem uma missão. Você está com esse sentimento aí, de abatimento, de culpa. E deixa eu te falar algo, essa é uma estratégia do diabo. Sabe, gente que anda com autocomiseração. Gente que acha que não vale nada, que não conquista nada, que só fica reclamando. Esses não vieram hoje, amém? Só veio Moisés aqui hoje, amém? Vai ter gente que fica só pensando no passado. Que não deu certo, olha só, escapei ali, escapei de Faraó de ser morto, meu Deus, que prova, minha vida. Tem gente que fica assim a vida toda, só lastimando, lamentando, perdi o emprego lá atrás, meu Deus. Tem gente que só fica nisso, lá atrás. O tempo de Deus se chama hoje. A sua hora é agora, meu irmão. Aquilo que não deu certo, vira a página, quebra o retrovisor, olha para frente, porque Deus tem coisas grandes para você. Não adianta lastimar do passado, nada vai mudar. Se você errou, se você vacilou, se você deixou passar oportunidades, já foi, não volta mais, agora é hoje. Deus disse para Moisés: esquece o seu passado, esquece os 40 anos de aprendizado, esquece os 40 anos de deserto. Você estava sendo preparado para viver o melhor tempo da sua vida. Esses últimos 40 serão os melhores anos da sua vida. Diga assim: eu creio que os meus anos pela frente serão os melhores anos. Oxalá, e tomara Deus que você tenha uma história diferente. Não, pastor, eu não lastimo o passado, não. Eu dou glória a Deus pelo meu passado, graças a Deus. Meu irmão, seja feliz então plenamente, mas saiba que mesmo assim, Deus tem uma coisa maior ainda para você. Deus quer que você vá mais longe. Para que daqui a alguns anos você olhe para trás e fale assim: meu Deus, como eu fui longe, mas nesses últimos anos eu fui mais longe ainda, eu conquistei mais ainda. Amém? Nessa experiência com a sarça ardente, Moisés só disse uma coisa: eis-me aqui. Diga assim: Senhor, eis-me aqui. Você sabia que Deus só precisa ouvir de você isto? Porque esse eis-me aqui é uma entrega, é uma consagração, é uma dedicação. Não estou falando para você largar tudo, estou dizendo para você ser um Moisés aonde você trabalha, na sua família. Será que você tem pessoas na sua família que ainda não aceitaram Jesus Cristo? Será que você ainda tem pessoas que estão presas lá no Egito? Porque o Egito representa o passado, o pecado, as garras do diabo. O faraó é uma tipificação de Satanás.
Então, quando Deus chama Moisés, Ele chama para uma missão e propõe para ele um desafio. Porque toda missão tem um desafio. Meu irmão, não pensa que a sua vida vai ser somente de coisas boas. Deus vai colocar desafios para você entrar. E a diferença é quando você diz, eis-me aqui. Meu irmão, Deus vai dizer como disse para Moisés, Moisés, eu estarei com você. A coisa mais linda que você pode ter e a certeza mais absoluta é que você nunca vai fazer uma missão sozinho. Nunca uma missão sozinha. Dá uma olhada ao seu lado e vê quantas pessoas estão do seu lado. Na frente, atrás, dá uma olhada, que multidão. Mas todos nós juntos aqui somos uma força, somos. Nós representamos algo grandioso, representamos, mas nada se compara à presença absoluta de Deus. Ele é que faz a diferença em mim e você. Juntos nós podemos fazer algo, mas o Senhor pode fazer algo só com um aqui, só com dois aqui, só com você. Tinha uma multidão lá no Egito. Deus chamou o único, o improvável, Moisés, aquele que tinha já condenado a sua vida, 70, 80 anos, é o final de um homem. Deus olhou para ele e falou assim, olha, eu tenho mais para você. Diga assim, Senhor, eu creio que o Senhor tem mais para mim. Deus deu uma missão linda para este homem. E a missão que Deus deu, disse assim, vai lá e liberta o meu povo. 600 mil homens trabalhando como escravos para Faraó. Hebreus trabalhando para Faraó. 600 mil homens e mulheres. Presta atenção, que tarefa. Moisés era um improvável. Era o improvável, era uma sarça comum. No entanto, quando vem a presença de Deus, que faz a diferença, essa sarça comum se torna uma sarça incomum. Vem o fogo do céu e ela não se consome, porque o fogo é o combustível para ir mais longe. A unção é o combustível para você ir mais longe. Meu irmão, a renovação é o combustível para você ir mais longe. Meu irmão, Isaías diz, aqueles que confiam no Senhor, correrão e não se cansarão. Você não pode contrariar a palavra. Há uma promessa sendo liberada. Deus quer trazer uma unção nova. Então é o momento de você entender que é uma missão. E nesses próximos 40 anos aqui, de 80 até 120, Moisés vai ser tomado de uma unção, de uma glória, e ele vai dizer para Deus assim, mas quando eu chegar para Faraó e falar para ele quem eu sou, se ele perguntar quem você é, ele vai saber que eu sou aquele que bateu o egípcio. Eu estou com a cabeça no passado ainda. Se o teu povo perguntar quem é você para se levantar, para ser nosso líder, o que eu vou falar para eles? E aí você vai lá no livro de Êxodo, capítulo 3, verso de 1 a 5, e você vai encontrar Deus dizendo para ele assim, Moisés, fala tanto para Faraó como para o meu povo, que o eu sou está contigo. Você percebe que a presença de Deus basta. O eu sou tira o medo. O eu sou tira a covardia. O eu sou tira a timidez. O eu sou tira tudo aquilo que não agrada ao Senhor. O eu sou te enche de uma glória. O eu sou basta. Eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Moisés, sou eu que estou contigo. Não é mais ninguém. Vá, Moisés, vá, Moisés. Deus está dizendo para você a mesma coisa nessa manhã. O eu sou está contigo. O que dirão? Quem sou eu? Sou jovem, sou adolescente, sou adulto, eu não sei liderar uma célula. Deus está dizendo, o eu sou está com você, você pode, você pode, você pode. As pessoas da tua família estão perdidas, você pode alcançar esses corações. Os seus amigos estão sem Jesus, nas drogas, no pecado. Você pode ser o Moisés e alcançar e libertar essas pessoas, porque o eu sou está com você. Letícia, lá no seu consultório dentário, minha filha,
Enquanto a pessoa está com a boca aberta lá, você também, viu, meu filho? Enquanto está lá, aqui tem dentista, aqui está lá. Abre a boca aí. Meu irmão, então com a boca aberta, não pode falar nada. Vai falando. Fala, Jesus te ama. Jesus morreu na cruz pela sua vida, você sabia? Começa a falar, e se a pessoa começar a falar, pega aquele aparelhinho, sabe? Só de ligar aquele trem dá um arrepio, não dá? Ou então pega uma agulha desse tamanho para você anestesiar, da cabeça aos pés. Cabeleireiro, tem muitas cabeleireiras aqui, minha irmã, seja criativa como a Sueli. Está lá fazendo o cabelo, a chapinha progressiva, está clareando sei lá o quê, fazendo a unha. Meu irmão, sabe sei lá o quê? Aproveita para falar de Jesus. Você é uma Moisés. Lá no seu trabalho, você é o Moisés. Deus levantou esse homem aqui para mostrar para mim e para você que ele é um tipo de Jesus, mas ele é um tipo de cada um de nós. E Moisés vai se encher de coragem, presta atenção. Porque quando você diz, eis-me aqui, Deus vem, atua e te levanta, te enche de coragem, e você sabe essa história. Porque a história diz que Moisés se levantou com ousadia, foi a Faraó, falou com a nação de Israel, e disse, o eu sou está comigo. Então ele se encheu de coragem, foi lá, e houve todas as pragas do Egito, as 10 pragas do Egito, houve um desafio espiritual, o diabo contra Deus, e Deus venceu para mostrar para Moisés, o eu sou está com você. Não importa o que ele pronuncie, não importa o que ele mande, não importa o que ele faça, eu estou com você, e a vitória virá, e a vitória veio, e Moisés contemplou com os seus olhos 600 mil homens e mulheres sendo livres, libertos do cativeiro do Egito, indo agora não apenas para o deserto. Moisés conhecia muito bem o deserto, mas agora eles estão indo para uma terra prometida. Quando você se levanta como Moisés, Deus está te dizendo, você vai libertar a sua família do pecado. Você vai libertar as pessoas que estão nas drogas, afastadas do Evangelho. Você é o Moisés, eles estão no Egito, mas existe o Moisés que está nascendo hoje aqui, que é você. Existe o Moisés que está se levantando hoje aqui para dizer a Faraó, ao diabo, eu vou libertar a minha família vai se render a Jesus Cristo, os meus amigos vão se render a Jesus Cristo, eu vou alargar a minha tenda. De que maneira? Eu vou alargar a minha tenda, enchendo essa tenda aqui, ampliando essa tenda, com a minha família, com as pessoas que eu amo, com os meus amigos. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Diga assim, Senhor, eis-me aqui. É interessante que no capítulo 3, de 6 a 10, de Êxodo, você lê depois na sua casa, depois que Moisés disse, eis-me aqui, Deus vai ter uma conversa agora diferente com ele. E Deus vai dizer para Moisés o seguinte, nesse terceiro ciclo de vida, de 80 a 120, vai dizer para ele assim, Moisés, eu sou um Deus que tem 3 ações. Diga assim, Deus tem 3 ações. A primeira ação de Deus, Deus vai dizer para Moisés o seguinte, Moisés, eu não estou alheio ao que está acontecendo lá no Egito. Presta atenção, Deus não está alheio ao que está acontecendo na sua casa. Talvez tenha alguns pais aqui que estão preocupados com seus filhos. Deus não está alheio à sua casa. Alguns filhos que estão preocupados com seus irmãos e até com seus pais. Porque hoje, infelizmente, inverteu. Tem filhos aqui, que eu conheço, que estão orando pela conversão dos seus pais. Inverteu. Talvez mulheres que estão aqui clamando pelos seus maridos. Maridos clamando pelas suas esposas. Porque estão no Egito. Deus não está alheio a tudo que está acontecendo na sua casa, ao seu redor.
nesse universo de 22 milhões de pessoas nessa capital aqui, Deus não está alheio à sua necessidade. Deus está tão perto de você que você nem imagina. Por isso que te trouxe nessa manhã para te dizer, você pode mudar o final da sua história, o final da sua família, da sua casa. A sua tenda pode ser ampliada. O alcance de pessoas para Jesus pode ser ampliado. E Deus disse para Moisés, do versículo 6 até o 10, Moisés, eu vi a aflição do meu povo. O Deus que nós servimos não é um Deus cego. Não é um ídolo de madeira, de barro, de gesso, de ouro, de bronze, que está ali estatelado só naquela coisa. Não. O nosso Deus é um Deus que vê. E Deus vai dizer para Moisés, eu vi a aflição do meu povo lá no Egito. Talvez você pense que Deus não está te vendo. Talvez entrou aqui no meio dessa multidão com uma dor no seu coração, trazendo uma angústia por alguma coisa. E talvez o diabo coloque no seu coração que Deus está tão longe, preocupado com a guerra da Ucrânia, com a guerra de Israel, Hamas, e não está nem se lembrando de você. Mas Deus está vendo a sua aflição. Deus vai dizer mais a Moisés, eu não apenas estou vendo, mas eu estou ouvindo. Preste bem atenção, nosso Deus não é surdo. Nosso Deus está ouvindo o quê? O clamor daqueles que estavam no Egito. Havia uma agonia, uma aflição. Eles ouviam a hora de se livrar, de se libertar ali daquele cativeiro. Eles clamavam a Deus. E Deus não estava surdo, Deus estava ouvindo. Então Deus, Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que ouve, mas Deus vai dizer para Moisés, ainda tem uma terceira coisa, Moisés, eu sou um Deus que age. Eu sou um Deus que se move. E Deus disse, por isto que eu ouvi, eu desci. Como é que Deus desceu? Está lá escrito, eu desci. Como é que Deus desceu para livrar aquele povo? Quem chuta aí, quem sabe? Como é que Deus desceu? Uau, estão entendendo, né? Como é que Deus desceu? Sabe como? Através de um homem chamado Moisés. A ação de Deus, ela viria de um sobrenatural, através de um homem, de uma pessoa. Por isso que Moisés, ele vai ser tomado de glória, de unção, de poder, para representar Deus aqui perante o faraó. Ele vai receber uma autoridade, uma unção para enfrentar o inimigo, o inferno. Ele vai ser ali confrontar o império das trevas. Por quê? Porque Deus desceu. Deus não desceu como foi na época do nascimento de Jesus, encarnando na figura humana. Deus encarnou em Moisés. Deus desceu e disse, Moisés, você agora vai lá, porque o eu sou está contigo. Dá uma refletida nessa reflexão, nessa revelação. Porque Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, como é que eu vou agir? Eu vou agir através de você. Levanta a sua mão direita bem alto, diga assim, Deus vai agir, Ele vai descer e vai usar a minha vida como instrumento nas suas mãos. Preste atenção. Deus desceu. A partir do capítulo 3, você vai ver um reboliço acontecendo. Moisés se enchendo de coragem, vai ao povo. Moisés se enchendo de coragem, vai a Faraó, e ali há libertação, há todo um processo de libertação. E Moisés vai conduzir esse povo 40 anos pelo deserto, até chegar próximo à terra prometida. Quando ele observa a terra prometida, todos entendem, o propósito foi cumprido. Agora Deus recolhe Moisés. Que luta que ele passou no deserto, que prova ele passou no deserto com 600 mil homens e mulheres, uma igreja gigantesca, cheio de conflitos,
momentos de adversidades, um homem que foi provado e aprovado por Deus, um homem que viveu milagres e sobrenaturais lá no deserto. Nos últimos 40 anos, ele experimentou o suprimento de Deus. Cada dia o maná, cada dia o maná, cada dia a água saindo da rocha, cada dia vindo milagre, as codornizes, milagres e milagres. 40 anos vivendo intensamente o fogo de Deus. Quando ele está com 120 anos, diz a Bíblia que nós lemos aqui, nem os seus olhos, nem o seu vigor perderam o brilho. Ele está com vigor. Deus disse, acabou a sua tarefa, para. E Deus tirou a vida de Moisés, que é um outro assunto depois. E Deus disse, tudo que eu tinha que fazer com esse povo foi feito, porque um homem disse sim. Um homem disse sim, eis-me aqui. Eu disse para você que Moisés é um tipo de Jesus, que libertou-nos do cativeiro das obras do inferno, e está nos levando agora para a vida eterna, para o céu. A terra que mana leite e mel de Moisés é o nosso céu, é o tipo de Jesus. E Deus está olhando para mim, para você hoje, nesta manhã aqui, e está te dizendo, e está dizendo a mim, nós somos como Moisés, basta o eis-me aqui, para você fazer a diferença na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, no seu prédio, na sua célula, e você dizer, eu quero me colocar para guerrear a favor da minha família, a favor daqueles que eu amo, que não tem Jesus Cristo. Eu vou alargar as minhas tendas, porque eu quero que a minha tenda cresça, para que a minha família caiba dentro dela, os meus amigos caibam dentro dela. Eu quero que essa minha tenda cresça, ela se expanda, para que aqueles que eu amo cheguem até ela. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta manhã eu quero me levantar como Moisés. Eis-me aqui. Eu quero ver essa sarça queimar e não se consumir. Eu quero me entregar hoje, para sempre, com uma determinação. Eu vou ser um Moisés, para libertar aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão no pecado, aqueles que estão afastados do Senhor, aqueles da minha casa, que precisam de salvação. Eu me levanto hoje, com determinação, sabendo que o eu sou está comigo. Isso me basta. Eu quero viver como Moisés, esses 120 anos. Eu quero vivê-los com intensidade, com vigor. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Que a minha boca seja a boca do Senhor, em nome de Jesus. Continue com teus olhos fechados, com a tua mão no coração. Você que tem uma causa para apresentar diante de Deus, e você que quer colocar a sua família aqui no altar. Eu fiz uma chamada pelo WhatsApp essa semana a você que precisa colocar a sua família, pessoas que você ama, que você traga no seu celular a foto dessa pessoa. Talvez seja o marido, você coloca agora aí a foto do seu marido. Talvez seja a família toda, coloque estampado aí agora no seu celular. Pode abrir seu celular, coloca a foto dessa pessoa que você ama, que você quer alcançar para Jesus. Talvez seja um filho, talvez seja um marido. Eu quero aqui desafiar você a ser um Moisés nessa manhã. Nós vamos levantar para libertar essas pessoas de todas as artimanhas e garras, escravidão do inferno de Faraó. Como Moisés fez, você será agora o Moisés. E eu creio que através da unção, da oração, Deus vai ouvir o nosso clamor, como ouviu o clamor daquele povo no Egito e os libertou. Eu quero convidar você, você que tem uma causa, você que quer se colocar na brecha em favor
favor da sua família, você quer alargar a tenda, estender esse amor de Jesus Cristo para a sua família, para os seus amigos, e se alguém especial, pode colocar na capa do seu, na capa do seu celular aí, pode colocar e trazer aqui neste altar. Se não, vem você mesmo representando a sua casa. Em nome de Jesus de Nazaré, pode sair do seu lugar, corre aqui para esse altar. Eu quero que você saiba, você é o Moisés. Você é o Moisés. Os pastores e a liderança diária distrito, eles vão parar do teu lado, vão perguntar o nome dessa pessoa, vão ver a foto, eles vão orar especificamente. Nós vamos clamar. É você que quer ser o Moisés. Chegou a sua hora, chegou a sua vez. Deus está te dizendo: não desista, não desista, não desista de pessoas que você ama. Não desista, pega o celular, coloca foto dessa pessoa, talvez seja o marido, talvez seja a esposa, os filhos, talvez o pai, talvez a mãe, talvez um amigo do trabalho, não importa, coloca. Se tem uma causa de enfermidade, coloca essa pessoa também, em nome de Jesus de Nazaré. Chegou a sua vez, chegou a sua hora de você se levantar e orar e clamar. Deus é o Deus que ouve o nosso clamor. Eu quero convidar os pastores, as pastoras, a liderança diária, distrito, a sair do seu lugar e começar a orar agora. Agora chegou a hora de clamar, chegou a hora de buscar o milagre. Eu tenho certeza absoluta, é hora do milagre, é hora de abrir as portas do cativeiro da Babilônia. É a hora do Egito, é a hora de abrir as portas do Egito e libertar esse marido, essa esposa, esse filho. Não importa como ele esteja, vai haver o sobrenatural. Em nome de Jesus, se há uma causa, traz a foto dessa pessoa no celular. Se tem alguém enfermo, se tem alguém desempregado, se tem alguém passando por uma luta e você conhece essa pessoa, coloca na tela do seu celular, coloca na tela do seu celular, porque nós vamos orar e clamar. Os pastores de diária, por gentileza, me ajudem aqui agora em nome de Jesus, enquanto nós vamos adorar. Então bem baixo, nós vamos orar aqui agora. Se ative em fé, se ative em oração. Chegou o teu milagre. Deus vai abrir a porta do Egito. Deus vai abrir a porta do Egito. Você é o Moisés. Você é o Moisés. Creia, Deus está te dando uma missão. Deus está te dando uma missão. E nessa missão Deus está te dizendo: o eu sou está contigo. Então usa da autoridade do nome de Jesus. Usa da autoridade em nome de Jesus. Toca, Senhor. Onde estiver esse marido, onde estiver essa esposa que não está aqui, onde estiver o filho que não está aqui, onde estiver o pai que não está aqui, a mãe que não está aqui, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Espírito Santo de Deus. Ouça, Deus, a nossa oração, ouça o nosso clamor aqui nesse altar. Deus, há causas impossíveis aqui. Nós cremos em Ti, e nós ativamos a nossa fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada
te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos.
caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vem na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, aleluia. Levante o celular bem alto, você que está com o celular, com alguma causa, uma família, mesmo que você não tenha recebido a oração de um pastor.
Por alguma razão, tem muita gente aqui. Levante esse celular, Pai, em nome de Jesus, desse altar aqui. Eu estou vendo nessas telas, ó Pai, pessoas amadas, queridas, famílias. Eu estou vendo aqui filhos que estão aprisionados, maridos, ó Pai, que estão oprimidos, Pai, famílias que estão distantes do Senhor, alguns afastados da Tua casa. Nós levantamos as mãos aqui, ó Pai, para abençoar agora, abençoar cada pedido, cada vida que aqui está, cada marido, cada esposa, cada pai, cada filho, cada sobrinho. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, nós cremos no poder da oração, as causas impossíveis, pessoas enfermas que aqui estão sendo colocadas diante do seu altar, as causas que estão sendo colocadas, todo tipo de enfermidade seja queimado, que seja consumida essa sarça, que ela se apague, que ela pare, que seja paralisado toda doença, em nome de Jesus de Nazaré. Senhor amado, traz livramento ao teu povo, abre as portas do cativeiro, liberta o teu povo, que venha livre, milhares e milhares de pessoas, amigos, parentes, vizinhos, em nome de Jesus, que se levante hoje, homens e mulheres como Moisés, para libertar os cativos, no nome daquele que vive e reina, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Uau! Diga assim: Senhor, eu me levanto hoje como Moisés e não vou parar mais. O fogo está em mim e eu não vou me queimar, mas eu vou libertar o teu povo, libertar a minha família, e eu recebo essa unção hoje, em nome de Jesus, amém. Olha para mim só um pouquinho aqui. Se alguém aqui de primeira vez, segunda vez, terceira vez, que ainda não entregou sua vida para Jesus, ou você entrou aqui, você estava longe dos caminhos da casa do Pai, eu quero te convidar a voltar hoje, a entregar a sua vida a Jesus Cristo. Só Ele pode mudar a sua vida, só Ele pode trazer o sentido da vida, só Jesus. E se você quer tomar essa decisão hoje, aqui mesmo na frente ou na congregação, você que quer tomar essa decisão, levante uma das suas mãos, porque eu quero orar com você. Eu quero te ajudar a você reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Todos de casa? Então diga assim: graças a Deus, a minha vida, ela já é de Jesus. Dele eu sou, e eu quero ser a partir de hoje como Moisés. Que o inferno se prepare, porque eu vou marchar e ganhar toda a minha família para Jesus, todos os meus amigos para Jesus. Amém? Vou te fazer um desafio. Sabe essa pessoa que você orou hoje? Eu quero motivar você durante a semana inteira, você orar por ela, e a semana inteira você vai convidá-la para estar domingo aqui pela manhã, porque Deus vai fazer um reboliço na vida dessa pessoa. Amém? Abraça uma pessoa e diga assim: você é como Moisés. E aí você pode se assentar em nome de Jesus.